Boa noite, Dona Mariazinha. Boa noite, Ana Cláudia. Sejam bem-vindas. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Deixa eu pegar aqui minha água. Se vocês não estão com água ainda, podem pegar também. Boa noite, Dona Lúcia. Seja bem-vinda. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Boa noite, Diana, Ítalo, Dona Carmen, Dona Anitta. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma noite do nosso Evangelho. Boa noite, Dona Terezinha, seu Ricardo, a todos, né? Dona Anitta, quando eu peguei o celular, eu vi as mensagens, mas assim que eu acabar aqui a live, eu dou uma olhadinha. Viu? Fique tranquilo, eu já vi que a senhora me mandou alguma coisa. Que a paz do Cristo nos envolva nessa noite, que nós estejamos conectados com as forças divinas, recebendo da espiritualidade que coordena os trabalhos deste Evangelho, os bálsamos de luz e entendimento, dos quais necessitamos para bem compreender a boa nova do Cristo. Vamos elevando o nosso pensamento em gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma noite em torno deste banquete, na presença do Cristo, na presença dos bons espíritos. Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus,
Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que a paz e o amor do Cristo sejam um alimento para as nossas almas. E que os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações estejam abertos para os ensinamentos dessa noite. Que estas forças que vibram pelos nossos corações unidos em prece sejam proveitosos para os nossos irmãos que sofrem no mundo inteiro, sejam dos males físicos ou espirituais. Vamos iniciar o nosso evangelho cheios de amor e de Deus em nossos corações. Boa noite, Chico. Vamos receber com surpresa que nós vamos receber nossa irmã Freude ou nosso irmão Francisco Evilásio. Vamos ver como estaremos nessa noite ou se teremos dose dupla também, seria muito bom. Oi, meu irmão, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Eita, quanto tempo, meu Deus! Tem um tempinho que a gente não se encontra aqui, né? Que bom, que alegria ter você aqui, Chico. Quer dizer, nos encontramos domingo, né? Mas não aqui no Evangelho. A saudade é de estar no Evangelho com você, né? Seja bem-vindo, a casa sempre é sua. E essa nova forma, né? Fica com essa rotatividade que demora um pouquinho da gente se ver. Eu acho que todo mundo aí vai estar com saudade de Chico. Um beijo para minha irmã Freude, para a Duda. E seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço. Semana passada eu não pude estar presente, mas hoje é. Olha aí nós. É nóis. Oi, Góia, eu sou o Silvino, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Adiantar aqui um pouquinho que eu já entrei atrasada. Capítulo 4. Capítulo 4, itens 25 e 26. A necessidade da encarnação. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Deixa eu colocar aqui o capítulo que eu vou deixar fixado aqui, para quem for entrando, já saber onde nós estamos. Eu quero sua participação, vou aproveitar para convidar ao vivo. Eu quero sua participação no Livro dos Espíritos, para dar para a gente um auxílio naquela parte mais científica, nessa explicação daquele conteúdo do Livro dos Espíritos, que às vezes, né, aquela questão de fluidos, né, de formação da idade do planeta Terra, né, que não faz nenhuma diferença quando a gente fala do espírito, né, do ponto de vista do espírito. Mas nós, encarnados, adoramos ter assim uma ideia do início, do meio e do fim, né? A gente gosta de contextualizar as coisas. E aí, eu quero lhe fazer esse convite ao vivo para no dia que você puder, algum domingo que você puder, participar com a gente do Livro dos Espíritos, que nós estamos bem nesse ponto, né? Pode contar comigo. Vamos vibrar sim por Dona Gelma, né? Vamos fazer a vibração no final e a gente já envolve ela em orações. Chico, eu percebi aí que baixou um pouquinho o volume.
Eu vou tirar você e te chamo de novo. Ok, Viu? ok. Ah, não, voltou. Voltou. Falou alto de novo. Bora. Agora eu tô vendo que eu tô vendo você a sua voz diminuiu a intensidade, mas está dando para te ouvir, Tá dando tá? pra ouvir? Tá assim. Voltou agora? Tá, diminuiu um pouco, mas tá beleza. O seu também tinha Ele tá dizendo diminuído. que ela tá ouvindo bem, mas isso deve ser Deve ser do Instagram, uma coisa aí. Bora lá. beleza. Necessidade da encarnação, item 25. Se você quiser, pode ler ou eu leio. Fique à vontade. Muito bem. É, esse aqui, necessidade de encarnação, é uma mensagem, né, que o Espírito São Luís estava participando de uma reunião mediúnica, né, e aí ele veio para trazer essas informações, né. Então, isso foi em Paris, 1859. Tá? A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados a que ela estejam obrigados. Será? A pergunta a pergunta é essa. Já queriam colocar São Luís numa saia justa, né? Aí ele responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária e eles mesmos, porque a atividade, são obrigados a desempenhar a ajuda, o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente os seus primeiros degraus da iniciação e goza mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Respondeu super bem. Exatamente. Não caiu na saia justa, não. Vamos ver a nota logo que Kardec faz aí Sim, após sim. a mensagem para Uhum. poder a gente iniciar as considerações. Isso. Nota. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada. Nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim, ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito selvagem, que está quase no início da vida espiritual,
a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade que tem em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra, no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria das encarnações efêmeras de crianças que morrem em terna idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação, sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem a ocasião de reparar seus erros recíprocos, em razão das suas relações anteriores. Ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Justiça e misericórdia divinas, colocadas como leis que regem o universo. Quando a gente interpreta as coisas espirituais e tudo que a gente lê, observando do ponto de vista de que Deus é soberanamente bom e justo, a gente tem muito mais chance de não se atrapalhar nas coisas, né? Quando a gente entende esse Deus que é puro amor, amor no sentido mais amplo que a gente nem é capaz de pensar, eu acho. Aí a gente consegue entender as coisas do ponto de vista que elas realmente são. Porque, né, existem todos os tipos de encarnações, todos os tipos de aflições, de problemas e de necessidades. Todos encarnados em um mesmo planeta e todos progredindo no seu tempo e ao seu modo, da forma como conseguem no momento atual. Então, essa necessidade de encarnação, né? Depois dessa leitura e depois de todas as coisas que a gente vê e pensando nesse Deus amoroso, no nosso livre-arbítrio, só depende de nós mesmos, né? Da nossa possibilidade de crescer. Mas pode ir falando. É uma das formas que Deus se utiliza para fazer com que nós nos desenvolvamos as nossas habilidades, a nossa inteligência, que vai, pouco a pouco, se sedimentando, vai sendo construída, vai aumentando o seu grau de complexidade, né, a partir das necessidades que vão aparecendo. À medida que a inteligência ela vai se desenvolvendo, a gente vai buscando por necessidades outras que até então nós não tínhamos esse tipo de necessidade, porque até o que nós vivíamos de uma determinada forma fazia o que fazia, era o necessário para a gente. Mas quando a gente vai aumentando o nível de complexidade, o conhecimento vai aparecendo,
existe a necessidade de se buscar algo além do que aquilo que a gente está vivendo, né? É a questão de ver o que é que tem atrás do monte. Eu sei que tem um monte ali, eu estou vendo o lado de cada monte. Mas existe essa curiosidade, às vezes, de eu querer saber o que é que tem lá do outro lado. E para que eu possa fazer, para que eu possa conseguir enxergar o que é que tem do outro lado, eu preciso escalar o monte, né? E para escalar o monte, eu preciso vencer os desafios que essa escalada. E isso só se consegue com o desenvolvimento da inteligência. Então, a encarnação, ela se faz necessária, principalmente aqui no nosso planeta, nas condições em que nós vivemos, né? Esse planeta não é um planeta desenvolvido, tá? É um planeta que está no seu segundo degrau, né? Que adentrou há pouco tempo no seu terceiro degrau, está bem no início mesmo, né? Porque o quê? Temos o quê? Temos 13 anos. De 2010 até 2023 são 13 anos apenas. Né? Então, não é nada, viu, gente? A gente pensa 13 anos, mas não é nada, não. Do ponto de vista do espírito, milésimos de segundo. Isso. Olha, e uma coisa que é interessante, fazendo essa analogia, essa comparação, né, do que é um tempo, né, para a gente, o tempo cósmico, o tempo de Deus, esses tempos eles são a história da humanidade, se for colocar dentro de um tempo cósmico, dá o que dá 1 hora. Imagina. Mais ou menos isso. Então, tá vendo aí, gente, que a gente precisa desse homem lá no estudo do Livro dos Espíritos para explicar tempo, para explicar, né, essas minúcias de entendimento sobre as coisas. Eu assisti uma série interessantíssima sobre o tempo, né? Sobre o tempo como a gente observa e sobre o tempo como ele é no universo, né? Essa coisa da gente achar que as horas são os marcadores realmente de tempo, quando na verdade é só uma questão de organização da vida, né? É só uma coisa para a gente se organizar, o que a gente chama de tempo. Isso. Mas o tempo não está relacionado somente a essa organização, nem tampouco com o espaço, né? Que é essa questão do espaço-tempo. Mas isso aí é uma viagem que a gente vai fazer. A gente vai fazendo depois. Aos poucos, né, Chico? Porque tem horas que dá... Eu vou assistindo assim para ver se meu espírito vai conseguindo absorver alguma coisa. Porque realmente, falar como Kardec fez essa analogia, eu amo essa analogia de Kardec sobre as séries, né, das escolas. E Deus criou todos nós simples e ignorantes. Todos com todas as potências. Mas todos nós, assim como nós temos os nossos filhos, eles vão entrar todos no maternal, em uma escola, né? Se for o caso, vão entrar com 5, 6 anos para uma alfabetização. Mas todos ainda. E fora de casa. Na primeira infância, né? Vamos dizer assim, é o momento. Então, quem somos nós nessa criação? Nessa criação divina? Nós somos esses que estão entrando na primeira infância na escola. Nós estamos ainda... E olhe lá, né, Chico? Porque dentro do planeta Terra... Nós já conseguimos um certo grau de maturidade para que a gente tivesse aí condições de compreender pelo menos o chamado e o convite do mundo de regeneração. É verdade. Nós temos aí um grauzinho. Estamos na alfabetização, na primeira série. Mas todos nós com essa necessidade dessa vivência material ainda.
Por que que a gente fala isso? No mundo dos espíritos, nós também aprendemos. Quando nós Exato. desencarnamos, que estamos na erraticidade, né? Quem não sabe o que é erraticidade fica pensando que são espíritos errantes que ficam vagando. Não é. É só o nome de um período quando nós estamos entre uma encarnação e outra. Exato. Nesse período que nós estamos entre uma encarnação e outra, nós podemos fazer diversos cursos, né? Dependendo do nosso grau de entendimento, né? Da possibilidade que a nossa mente esteja conectada, mas a gente pode participar de diversas atividades no mundo espiritual e Sim, sim. aprender muito no mundo espiritual, Muito. mesmo que a gente esteja conectado às zonas umbralinas. Se a gente estiver com vontade de aprender, a gente aprende lá também. Uhum. E muito, né? E E muito. muito. Ah, ah, Mas as coisas que a gente aprende lá não são tão potentes para o despertar das nossas virtudes quanto as coisas que nós precisamos aprender em um mundo material, né? exato. Era nesse ponto que eu já estava Então pode pegar o gancho e vá. exato. Essa questão, né, a encarnação, ela precisa acontecer no mundo material, porque tem experiências de desenvolvimento do espírito que só acontece aqui. A gente não consegue encontrar essas experiências no mundo espiritual, porque no mundo espiritual não tem matéria. Então, e aí a gente precisa dessas experiências do mundo material, porque essas experiências só existem aqui. Seja no planeta Terra, seja em planetas que estão mais avançados do que a Terra, ou seja em planetas que estão menos avançados do que a Terra, mas precisamos dessas experiências, e essas experiências é quem causa em nós as maiores quantidades de sentimentos, de emoções, de sensações, são muito mais vivas, são muito mais sensoriais mesmo, e do qual, quando a gente consegue vencer essa dificuldade, de acordo com o texto de São Luís e da nota de Kardec, que a gente, dependendo da forma como a gente vivencia ou aprenda como passar, vencer os desafios, sem que isso venha fazer com que nós possamos transgredir a lei divina, né? Então, significa que as etapas intermediárias que a gente precisaria passar para chegar no outro lado, quando a gente consegue entender qual é o motivo e vivencia esse motivo em uma encarnação, a gente consegue superar os estados intermediários, porque não precisa mais aprender. Nós já aprendemos e já internalizamos, então não precisa fazer isso. É como nós chegarmos em uma determinada escola e nessa escola vai ser feito o chamado teste de nivelamento. A partir perguntas e das perguntas que sejam feitas e das respostas que sejam dadas, vai se calcular mais ou menos qual é o potencial em qual série eu estaria inserido. Então, se eu já tivesse alfabetizado e tivesse algum conhecimento, não precisaria eu participar da alfabetização, porque essa etapa eu já sei. Então, eu já pularia essas etapas, já continuaria em um outro processo. Mas, para isso, eu preciso vir para vivenciar. Né? E aí, Exatamente. acho que é a questão 616 do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o objetivo principal da encarnação. Né? E a resposta deles é curta e grossa. Né? Expiação. Melhoramento. Aí, às vezes, a gente fica imaginando que expiação é algo que é ruim.
Ou que é um castigo, como diz aqui, né? Ou então um Que castigo. seria sempre como se fosse um castigo. Uhum. Né? O castigo está exatamente da forma como eu vou receber, né, esse projeto, esse desafio que eu vou ter a vencer. Né? Se eu não me conformar com essa tarefa que eu preciso fazer, mas eu vou ter que fazer, né? Não é uma coisa que eu possa dizer, que eu possa escolher assim. Não, eu vou escolher passar para um outro nível espiritual sem precisar passar por aqui. Não. A encarnação, ela antes de mais nada, ela é compulsória. Eu só consigo passar se eu fizer. Como é que nós poderemos dizer no mundo espiritual que nós não somos, por exemplo, mesquinhos ou egoístas, né? Se nós A gente não passa não por essas temos situações. nenhuma relação com algo material que nós precisamos dividir, né? Exato, Porque exato. no mundo espiritual nós não precisamos fazer essa troca, essa divisão, entregar algo que nós gostamos. Nós estaremos expostos a alguns vícios, mas não como aqui na carne, sentindo essas sensações que o corpo físico nos oferece quando nós estamos diante dos vícios, né? Os espíritos sentem, os espíritos obsessores sentem as sensações que nós passamos para eles. Ele precisa que a nossa matéria sinta, para que ele também sinta as efervescências, por exemplo, do álcool, quando ele se apossa, né, através do fascínio aí de alguma pessoa, e ele passa a sentir, mas é o que ele sente, é o que reverbera de nós. Porque ele não tem como sentir a ressaca, ele não tem como sentir a sensação da embriaguez por ele mesmo, né? Então, ele precisa e necessita de alguém no mundo material para sentir. E nós precisamos do corpo físico para aprendermos a nos desvincular dessa força, né, que nos trazem. Eu dei um exemplo muito simples, porque são muitos, né? Muito se fala quando vai se exemplificar isso sobre a relação com o dinheiro, com o poder, né, com a fama. E aí a gente pensa realmente, é necessário a encarnação, porque em diversas formas, ainda mais porque é dito, né, Chico, que nós vamos ser doutores de todas as ciências, E sabedores de sábios em todas todos as... os E sábios de todas as virtudes. Então, não tem como fazer isso numa encarnação só, minha gente. Não, precisa ter conhecimento. Precisa ter Né? conhecimento. E se não houvesse o processo reencarnatório, como é que se poderia, em que se pautaria a justiça? A justiça divina se pautaria aonde, nesse sentido? Né? Se eu só tivesse uma existência, nessa existência eu fiz e aconteci, e depois o que? Depois eu vou ser o quê? Eu vou ser relegado a ficar no inferno eternamente, ou no céu eternamente, sem que eu tivesse nem a oportunidade de pelo menos tentar de novo. Porque De reconhecer os meus erros. isso, essa é uma das formas de se pensar, né? De que as coisas são determinadas dessa forma e acabou. Não, a encarnação ela vai precisar. Nós vamos precisar vivenciar uma experiência nova, em um corpo diferente, mas sendo o espírito mesmo, trazendo para essa encarnação nova, todo o registro que aconteceu anteriormente e do qual vamos vivenciar essas experiências, e essas experiências elas têm um objetivo único. Né? Quem transgrediu a lei divina fui eu. A responsabilidade
responsabilidade e a obrigação de restituir o equilíbrio ao que foi colocado fora desse equilíbrio é minha, né? E não somente eu, quem estava envolvido comigo também é convidado a fazer, né? E nós somos convidados a fazer isso, e não fazemos o que não fazemos exatamente, vamos vivenciar uma experiência para que aconteça mesmo conosco o que fizemos lá atrás. Porque se isso acontecer, né, o olho por olho, dentro por dentro, está correto. Tá? Mas eu vou o quê? Eu vou vivenciar uma experiência. É como se eu tivesse que eu estivesse fazendo estivesse cumprindo uma pena alternativa. Eu vou fazer algo que vai reparar, mas eu não preciso exatamente estar executar a mesma função, o mesmo ato, né? Eu vou ter uma pena, eu vou fazer algo que, no final das contas, vai equivaler a um ressarcimento. Então, a reencarnação ela vai ser nesse sentido. Os encontros eles vão ter que acontecer. Independentemente da gente querer, independentemente da gente acreditar, independentemente de qualquer coisa, essas coisas vão acontecer. Os encontros, eles vão acontecer. E não existe encontro fortuito. Não existe encontro fortuito. Todos os encontros que nós temos em nossa vida, esses encontros, eles foram previamente acordados, foram previamente. Alguns a gente teve participação, outros nem tanto, porque não precisa ter. A gente só participa quando existe a utilidade que nós participemos e, acima de tudo, se a gente tiver merecimento para participar. Se não tiver, alguém vai escolher por a gente e, como geralmente eu digo, quando alguém escolhe algo por a gente, geralmente não presta. Não é bom, não. É melhor quando a gente decide pela nossa vontade livre e consciente. Boa noite, Patrícia, Augusto Lima, Dagmar Barreto, Ademar, seu Júlio, Eric, Meia Moda, Solange. Sejam todos bem-vindos, vocês que entraram aí depois não deu para a gente falar. Toda a justiça divina, né, e esse amor, essa soberania desse Deus, a razão só nos dá possibilidade de explicar as aflições, as causas das aflições, as dores do mundo, as doenças, as bonanças, né, quando nós interpretamos sobre essa lei das reencarnações sucessivas. Porque não faria nenhum sentido alguém que acaba de desembarcar nesse mundo, enfrentando adversidades de todos os tipos, doenças que limitam completamente o seu corpo físico, dos movimentos, da comunicação, e enquanto outras crianças perfeitamente saudáveis nascem, crescem, se desenvolvem sem ter feito absolutamente nada do ponto de vista material. Então, não seria um Deus justo se ele tivesse distribuindo as dores a esmo, né? Como se algum tempo se pensou. Ou como um castigo, né? Como um Deus castigador, como um Deus, né, até sádico, estranho, né, Chico? Ficar observando as pessoas passarem por essas coisas ao seu bel prazer, né? Então, existem leis que regem o nosso universo infinito. Existem orbes espalhados por este universo, desses multiversos infinitos, onde existe vida material, e essa vida está espalhada por todo canto, onde os espíritos e os princípios vitais e tudo que Deus cria, né, o tempo inteiro, está se desenvolvendo e se aperfeiçoando a todo minuto. E nós não somos diferentes. Não. Mas o que a gente ganha de diferente? A gente ganha esse poder de decisão que você falou.
A gente ganha esse livre-arbítrio que faz com que a gente receba de acordo com essa nossa vontade, com essa nossa decisão de agir ou de não agir. Nós estamos todos inseridos nesse baile, né? Nessa grande orquestra, onde existem as sinfonias, onde existem as notas que precisam ser tocadas, que são as leis divinas, e a gente precisa seguir para que exista a harmonia. Sim, sim. Para que exista essa compreensão. E quando a gente entende do ponto de vista da razão, não tem como a gente entender diferente disso. Eu creio, acho que desde sempre é um crer, no meu caso, que já veio aqui dentro. Eu nunca ia conseguir conceber a vida sem a reencarnação. Né? Não, eu acho que desde o tempo que eu entendo, já é assim dentro da minha cabeça. Mesmo sem ter estudado nada, sem ter nenhuma teologia, nem estudo de teologia, nem de espiritismo. Já era algo intrínseco meu saber que existiam outras vidas. Talvez por conta da mediunidade, né? Que facilita um pouquinho esse caminho de compreensão, porque senão a gente enlouquece. Mas, né? Mas eu entendo que para quem não tem essa percepção do mundo, né, invisível, às vezes as coisas ficam meio nebulosas, né? Meio sombrio. Como assim outra vida? Como assim? Né? Então, Chico, para finalizar, dê aí uma fechada. Oh, maravilha. Já estamos no final já? Já estamos, infelizmente. Tá bom. Então, a encarnação, ela é uma necessidade nossa, para o nosso próprio desenvolvimento. Precisamos vivenciar essas experiências. E essas experiências, Deus, quando nos dá essa oportunidade de aprendizado, nos dá essa oportunidade para que possamos vivenciar essas experiências. Essas experiências vão nos trazer conhecimento, e esse conhecimento vai fazer com que possamos melhorando o nosso nível de escolha. Né? Então, as nossas escolhas elas vão sendo melhoradas a partir das experiências que eu vou vivenciando. Né? Então, a consciência vai sendo aclarada, e à medida que a consciência vai sendo aclarada, eu vou compreendendo melhor como é que funciona a lei divina. Né? E conhecendo como funciona a lei divina, fica mais fácil de saber aonde é que está certo, onde é que está errado, e como é que eu vou me comportar, como é que eu vou agir, para que eu fique sempre dentro daqueles parâmetros. Mas para isso eu preciso conhecer. E para que eu possa conhecer, eu preciso ter essas experiências, e uma dessas experiências é justamente a experiência que a gente tem no mundo material. Daí a necessidade de reencarnarmos, tanto para vivenciar as experiências, como para ter oportunidades de refazer, ou de fazer diferente, ou de ter uma oportunidade de uma segunda chance, uma terceira, quarta, quinta, sexta, quantas forem, para que a gente possa cumprir esse papel, esse papel, essa missão. Né? Deus nos dá uma missão, e a gente aqui, às vezes a gente não consegue cumprir essa missão em uma encarnação. E aí, ele parcela. Né? Isso. E Deus parcela. Até que a gente se torne, eu inclusive vou deixar aqui uma observação para os curiosos, os espíritos puros não têm necessidade de encarnação. Mas porque já passaram pelas experiências que nós estamos passando. Exatamente, é por isso que a gente está buscando isso aí, essa perfeição aí, para chegar nesse momento. Mas, às vezes, pedem para reencarnar,
a fim de serem missionários nos Isso. orbes materiais, Dá uma ajuda. né? Então não é mais uma necessidade, é para, né, auxiliar, por fruto já de uma amorosidade muito grande que se desenvolveu dentro deles, já vão optar por retornar. Então quem quiser pesquisar, né, para em outro momento e tiver curiosidade, vejam aí a vida desses espíritos puros, os orbes, né, os planetas onde os espíritos puros habitam, que são os planetas felizes, né? Então, a forma como é a vida nesses planetas, tem um exemplo que é Júpiter, né? Então, aí a gente vai compreendendo um pouquinho melhor as coisas. Mas, Sim. Chico, eu quero lhe agradecer, além de dizer que a encarnação tem o intuito de fortalecer laços que já existiam anteriormente. Uhum. Tanto os nossos laços, né, com os nossos familiares, como você disse, a gente não encontra ninguém por acaso, também com as pessoas que nós reencontramos como amigos, Sim. como companheiros de ideal, como é o Companheiro nosso de trabalho, caso, companheiro de que escola. nos torna, exatamente, que nos tornamos irmãos, porque já sabíamos que éramos irmãos de alma. Em algum sentido, a gente se reconhece, né, em algum momento com as pessoas e a gente percebe que nós já formávamos alguma, né, já tínhamos alguma relação que não se Magnético. explica nessa existência. É, Isso né? mesmo. Então, essas coisas fazem também a gente entender a encarnação e essa necessidade de encarnação. De repente, você encontra alguém e essa pessoa faz todo sentido, né? Você já tem uma leveza e uma conexão, uma compreensão de ideais que, né, mostram que vocês não se conheceram agora, né? Sim, sim. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Grata surpresa. Embora também com saudade de minha irmã Freude, mande um beijo para ela, né? Mas entendo os compromissos, as nossas coisas diárias, que não tem fim, minha irmã Freude. Tem não. Tem não. O Aí, dia de uma a mulher não semana, acaba. a semana passada foi eu que não pude. É Né? assim, Hoje é ela que é assim. estamos aqui. Eu Estamos, entendo estamos perfeito. aqui, estamos juntos. Né? E as Exatamente. dificuldades que a gente passa na vida são consequências, né, desses atos. Essas vicissitudes fazem parte desse processo mesmo de reavivamento, né? Então, De então, ter oportunidade de novo. somente gratidão. Gratidão a Deus, aos bons espíritos que nos reuniram e que estão conosco vibrando nesse momento de aprendizado. Obrigada, Chico. Pode fazer a prece de encerramento. Aí, depois da prece de encerramento, eu vou só colocar uma musiquinha aqui para a gente aproveitar essas vibrações desse momento e envolver os nossos irmãos que estão aqui, Ok. né, na prece. Se você já quiser ir falando, depois que Eu você só, terminar, eu eu só só, leio os só números. vejo, eu só vejo aqui, a gente está conversando, mas aí que eu vi que entrou Patrícia, é, é, entrou Neuza, entrou Adriana, são pessoas que eu convivi, né, e também convivo, e das quais aí eu mando assim um abraço aí bem apertado. Sejam bem-vindas. Beijo É no uma coração. alegria recebê-las. Né? Nana Oliver E também. isso, né? Ela é minha filha. Exatamente, me lembrei. Muito bem. Pode fazer a Então, prece, Chico, fica à vontade. agradecer a Jesus pela oportunidade do encontro, do aprendizado. Dizer que, apesar das dificuldades pelas quais nós estamos passando, vivenciando, essas dificuldades elas fazem parte de um processo que, em breve, isso vai
está estabelecido. E que possamos sempre acordar a mensagem de Jesus em nossos corações e relembrar que ele sempre nos pede para que não turbemos, né? Não turbe os vossos corações, porque ele é o timoneiro dessa nave, desta barca chamada planeta Terra, que está passando por esses momentos, mas que estão sendo feitos convites para que a gente venha mudar o comportamento, abandonar hábitos velhos e adquirir hábitos novos que sejam condizentes com esse de regeneração, né, que está aí e que precisa agora ser sedimentado. A gente está aos poucos fazendo isso. E esses momentos de tanta dificuldade, que a gente possa sempre dizer: as mãos as tuas, o meu coração ao teu, para que juntos possamos encontrar as respostas para as coisas que não consigo encontrar sozinho. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez e um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como uma forma de encontrar a paz, entendendo este mundo pecador como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, tendo a certeza de que tu endireitarás todas as coisas se eu me submeter à tua santa vontade, para que eu seja moderadamente feliz contigo nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Jesus, esse farol que ilumina as nossas consciências e os nossos caminhos, possa nos dar aí uma semana cheia de paz, cheia de esperança, cheia de realização, cheia de compreensão e, acima de tudo, cheia de muito amor. Obrigado, minha irmã. Obrigado a todos. Que as vibrações produzidas por essa prece, por esse momento de iluminação das nossas almas, de convite à resignação, sejam proveitosas para todos os nossos irmãos que sofrem. Envolvidos nessa luz, neste momento, unidos às mãos do Cristo, possamos pedir a sua intercessão divina pela nossa irmã Gelma, Maria Gelma Gomes dos Santos Lima, que está enfrentando a enfermidade, um momento difícil, com a pressão arterial alterada, que possa receber dos bálsamos sagrados de luz e de plena recuperação das suas forças corporais e espirituais. Assim como rogamos também pela nossa irmã Raimunda Ferreira da Silva, Eduardo Lima Correia, Walter Lima Santana, Júlio Lima, Joanderson Gomes Santos, Jurandir Carvalho Lima, Rafael dos Santos Lima, José Antônio Gomes dos Santos, Pedro Henrique Nepomuceno, Rafael dos Santos Lima Filho, Anderson Moraes Pinto, Dona Zezé Furtado, Maurício Antunes, Celino Lima dos Santos, Ana Paula Nepomuceno, Abraão Lima Santana, Arthur Lima Santana, Dona Leonor, Ivanilde Coringa Garcia, Sandra Regina Ferreira da Silva, Elivalda Maria Costa Dória, Elias Tomé Filho, João Batista Filho, Luciana dos Santos Lima, Maria Eduarda Lima Correia, Célia Aparecida de Souza Braga, Edinaldo Lago, Edinaildo Lago Domingos Ramos, e todos nós que estamos neste momento envolvidos nesta luz e na presença divina
dos espíritos superiores que coordenam os trabalhos deste Evangelho, do Jornal Centelha Divina e da União Espírita Lagoense. Nós e nossas famílias, que possamos sentir essa paz que nos penetra, nos acalma e nos equilibra. Que a paz permaneça conosco, hoje e sempre. Fiquem com Deus. Um beijo grande, meus irmãos. Um grande beijo para você. Obrigada, Chico. Vai se vendo, viu? Paz do Cristo. Hã? A gente vai se vendo. Domingo, Claro. domingo estaremos juntos. Com fé em Deus. Estamos sim. A paz do Cristo. Tchau, gente.